Bom, pessoal, vamos dar início então ao nosso Economês de número 7. Como sempre, eu vou começar aqui com a parte internacional. Mês de março, a gente começou a ter ali um pouco, né, de uma certa dúvida se a maré dos juros altos dos países desenvolvidos não estava começando a virar. A gente teve alguns bancos centrais cortando efetivamente os juros, finalmente, nos países desenvolvidos, como eu falei, e outros dando seta para o corte, né? Só que o que a gente viu logo depois, ali final de março, esse começo de abril, é que os dados de atividade global em geral e também os dados de inflação, principalmente nos Estados Unidos, mas em alguns outros países também, não dão nenhuma indicação clara de que a gente deveria já começar a cortar os juros nesses países desenvolvidos, né? Então, basicamente, esse inclusive é o título do nosso mensal de março, a gente está vendo o mundo em reflação. O que é essa reflação? A gente está vendo surpresas de PIB global para cima, está vendo surpresas, como eu falei, de mais inflação nos Estados Unidos, então uma reflação. A gente está começando a ver algumas commodities também importantes para a inflação subindo bem de preço. O petróleo no ano está subindo mais de 20%. E algumas bolsas também resistindo, né, no campo da valorização, que também ajuda a atividade econômica desses países a ficarem sustentadas. Então isso tudo obrigou os mercados a reprecificarem os cortes de juros, no sentido de menos cortes, ou de postergação do primeiro corte de juros nos países envolvidos. Então essa reprecificação foi importante, machucou os mercados e ela ainda está em curso. Existe uma dúvida ainda sobre quando efetivamente a gente começa a ver os juros menores acontecendo nesses países desenvolvidos. E aí, para completar esse quadro de incerteza maior que a gente está vendo, né, dos ventos vindo lá de fora mais negativos, a gente teve toda a questão do geopolítico piorando nesse começo, né, de começo até meados de abril, que também conversa com uma reprecificação de mercados para pior, né? Então, o cenário internacional que dá para resumir é que ele está mais incerto, são ventos são contrários aí à economia brasileira. Vindo para o Brasil, apesar ainda desse externo que eu falei, a gente ainda está vendo os dados de atividade da economia brasileira surpreendendo positivamente e levando a gente a revisar o PIB para cima. Para 2024, a gente está indo de um PIB de 1,8% para 2,1% de crescimento, então revisando também para cima. E agora o nosso PIB de 2025 já está chegando em 2% de crescimento estimado. Basicamente, a gente ainda vê um cenário muito favorável, principalmente para o consumo das famílias. Os condicionantes do consumo estão muito bem. A ocupação no mercado de trabalho está crescendo ainda um pouco acima do que a gente imaginava para esse momento, então é bastante importante. O salário real do trabalhador também está crescendo em patamares acima do que a gente imaginava. Estava olhando o salariômetro da FIP, falando que a gente está no 15º mês seguidos de reajustes reais, ou seja, acima da inflação, positivos, coisa que a gente não via há um bom tempo, então dá um poder mais de consumo. Os precatórios que o governo está pagando, ele pagou 90 bi, jogou 90 bi de dinheiro na economia via precatórios pagos na virada do ano e está antecipando mais 30 bis para esse primeiro trimestre, então conversa também com o PIB do primeiro tri mais forte. E fora tudo isso, já que o consumo está fortalecido com fundamentos de mercado de trabalho e salário mais forte, a gente está vendo o crédito da pessoa física acelerando, o impulso de crédito mais forte, então maior apetite do tomador, das famílias e do emprestador, dos bancos também, então ajuda a gente a ter um PIB mais forte. Fora tudo isso, uma coisa que a gente sempre tem que citar, quando a gente olha para as contas públicas do governo, o déficit das contas públicas, ele está ali recorrente em 1% do PIB. Então, recorrentemente, a gente está jogando 1% do PIB de impulso fiscal na economia, que também ajuda a dar sustentação para a PIB. Então, apesar desse externo complicado, o curto prazo e a visão de PIB Brasil ainda é bem positiva e com revisões altistas. Bom, indo para a inflação, se você pega então revisão de PIB Brasil para cima e essa reflação externa, né, mais inflação e mais histórias inflacionárias vindo lá de fora, é natural a gente ter que revisar a inflação, principalmente de médio prazo no Brasil. Por que eu cito especialmente o médio prazo? Porque o curto prazo está com uma cara ainda boa. A gente acabou revisando marginalmente o IPCA de 2024 para baixo, de 3,7% para 3,6%, mas quando a gente olha para 2025, por conta principalmente dessa revisão de PIB, mas por outras questões vindas lá de fora, a gente está indo para um IPCA de 4,2%, era 4% antes, estão revisando para cima o IPCA do ano que vem. Curto prazo, o que tem ajudado? Alimentos, a gente está vendo uma menor pressão de alimentos. A gente tem também o governo trabalhando numa MP da energia elétrica para tentar baratear a conta de energia, que pode reduzir a inflação aí, algo entre 15 a 20 pontos base, aí, né? 0,10 a 0,20 de inflação a menos. Só que no médio prazo, fora combustíveis pressionados por conta desse petróleo lá de fora que eu falei,
E a própria energia elétrica pode estar mais pressionada por conta do Laninha, apesar da MP, no médio prazo, energia pode ter pressões de preço para cima por conta do Laninha, menos chuvas, etc. Acho que a grande história dessa nossa revisão, na verdade, vem de serviços. Então, um PIB mais forte, um mercado de trabalho mais forte, te desenha uma inflação de serviços mais difícil de ceder. Né? Então tem pressões altistas, né, de alta para a inflação de serviços. Você tem o país está em pleno emprego, um desemprego historicamente baixo. A gente tem uma regra do salário mínimo que te entrega um reajuste real para o trabalhador para os próximos 2 anos já garantido de quase 3%, que foi o crescimento do PIB do passado, por conta da regra que o governo impôs. Então isso somado é positivo para a atividade, mas traz desafios do lado da inflação, mais pressão de serviços, principalmente aqueles serviços que são mais intensivos em mão de obra. Né? Acho que a grande revisão vem daí. Falando de câmbio, a nossa projeção sempre foi maior do que o consenso, só que agora o que a gente está vendo é que essa nossa projeção está sendo desafiada pela própria realidade. A gente ainda continua ali com um câmbio projetado para o final de ano de R$ 5,00 por dólares, e agora, em meados de abril, a gente já está vendo o câmbio bater 5,20. Então antes a gente era pressionado porque o consenso falava que o câmbio ia ser mais baixo, e agora está sendo pressionado pela realidade com um câmbio bem mais pressionado. A gente não muda o nosso câmbio, apesar desse curto prazo mais incerto lá de fora, porque, de novo, a gente está no epicentro das incertezas lá de fora, com conflitos, com revisões de juros nos Estados Unidos. Então, geralmente no epicentro dessas incertezas é quando você tende a superestimar a piora. Né? Então a gente prefere esperar, olhar, entender onde isso tudo vai se assentar. Por enquanto, me parece que a gente está passando por uma pressão que pode ser temporária. A gente mantém então o câmbio de final de ano em 5. De qualquer forma, de tudo isso, obviamente, os condicionantes macro de curto prazo para o câmbio são pró-dólar para cima. Né? Por N motivos, incertezas lá de fora, etc. Beleza? Para terminar, como que isso tudo conversa com o caminho dos juros no Brasil? A gente manteve a nossa Selic final nesse ciclo de cortes em 9,5%, só que a gente está reduzindo o passo de corte. Então a gente entende que o Banco Central aqui no Brasil dá mais um corte de 50 e depois, a partir de junho, ele começa a tirar um pouco o pé e dá cortes seguidos de 0,25. Por que tudo isso? O tom dos documentos do Banco Central tem sinalizado isso, sinalizado uma pausa ou uma vontade de tirar um pouco o pé. A gente usa uma ferramental de inteligência artificial que tenta ler o documento, traduzir isso para um sentimento e traduzir isso para uma Selic, e já aponta essa vontade de uma pausa ou de uma prudência maior do Banco Central. E o próprio Banco Central, de fato, foi muito preciso em desenhar esse aumento da incerteza que está se confirmando no curto prazo, muito por conta do conflito também Israel-Irã, mas por outras coisas também. Acho que eles foram muito precisos, muito assertivos nessa desenho. Se você está mais incerto, você tira o pé, né? Tem aquela velha alegoria, se você está num quarto escuro, você caminha mais devagar para não tropeçar, é isso que eu acho que eles vão começar a fazer. Fora, então, essa inflação de curto prazo está com uma carinha um pouco melhor, todo o resto não conversa com cortes muito agressivos de juros. Né? A gente tem essa dúvida sobre o juro lá de fora, como que vai se dar. A gente tem essas revisões positivas para o PIB, então o PIB não pede cortes de juros, o PIB está sendo revisado para cima. Tem esses itens de inflação mais sensíveis à economia que eu citei, também crescendo bem, subindo 5% anualizados, alguns serviços aí, longe da meta de 3%. As expectativas de inflação de longo prazo continuam desancoradas e acima da meta do Banco Central, então também não ajuda a contar uma história de um juro muito menor. E fora tudo isso, tem o próprio resultado do governo federal, que eu já citei, que está recorrentemente deficitário em mais ou menos 1% do PIB, que é gasolina na atividade. Se é gasolina na atividade, o Banco Central olha isso com o devido cautela. Então a gente está com 9,5 e com passos mais curtos. Bom, basicamente essa é a nossa visão. A gente se vê no próximo Economês. Bons negócios e sorte sempre, como sempre.